discurso do terrorismo econômico, dos impactos econômicos, né? Como eu já disse no vídeo lá, isso começou desde o Brasil colônia, quando se proporam acabar com a escravidão. O discurso era econômico, dizendo que isso sempre, ia impactar a economia. Como assim agora teremos que pagar 13º para os trabalhadores se prejudicar acabar com a escravidão? Não aconteceu nada, muito pelo contrário, a economia melhorou bastante. Foi assim também, como eu citei, quando acabaram e combateram aí a Organização Internacional do Trabalho em 1919 contra a jornada de 14 horas diárias de trabalho, né? Tinha trabalhadores, isso logo depois da Revolução Industrial, trabalhavam até 16 horas por dia, e quando proporam reduzir, né, sempre que foi proposta a redução dessa jornada exaustiva e desumana de trabalho, também sempre teve o discurso econômico, como assim, como as indústrias vão sobreviver se o trabalhador trabalhar menos de 14 horas, né? Então sempre tem esse discurso econômico por trás. Foi assim com a CLT, né, no governo de Getúlio Vargas, com a consolidação das leis do trabalho. Como assim dá tanto direito trabalhista? Isso vai onerar a folha de pagamento e vai acabar prejudicando as empresas e toda a economia. Não aconteceu. Foi assim na década de 60, com o João Goulart, quando propôs ali o 13º salário, também um terrorismo econômico. Isso ia onerar demais a folha de pagamento, e isso ia acabar e ter um impacto econômico negativo na economia. Isso não aconteceu. Foi assim na Constituinte de 88, né, quando a jornada de trabalho foi reduzida para 44 horas semanais, que permanece até hoje. Já existia uma proposta na época que infelizmente foi vencida, que era de 40 horas semanais, mas a jornada na época era de 48, foi reduzida para 44 também, vai ter um impacto econômico, isso vai acabar com a economia, isso não aconteceu. Foi assim recentemente, em 2013, com a famosa PEC das domésticas, como assim, da direito trabalhista para os empregados domésticos, né? Isso vai acabar, impactar a economia, vai gerar um desemprego tremendo, isso também não aconteceu. E está sendo assim agora, com essa proposta do fim da jornada de 6 por 1. Cobori é socialista? Será? Cara, não sei, mas ele tá cada vez mais anti-neoliberal, mas olha só, esses papos aí que ele tá falando, isso aí é muito sério, né, cara? Quando o Lula se elegeu, eu me lembro que começaram a dizer que esse negócio do Bolsa Família, que ia dar dinheiro pra gente, dizer que era para dar dinheiro para vagabundo, não sei o quê, para ficar tomando cachaça, diziam que o Brasil ia falir a economia do Brasil. Muito pelo contrário. Porque quando bota dinheiro na mão do pobre, o pobre gasta o dinheiro. Quando ele gasta o dinheiro, o mercado cresce, a indústria cresce, tudo cresce porque o dinheiro circula. Quando o dinheiro fica acumulado na mão de poucos, aí sim começa a aumentar a taxa de juros, começa a haver empobrecimento, a recessão. Então, isso que eles falam, na verdade, é sempre para defender o interesse de meia dúzia dos que estão beneficiados. Mas, na verdade, a economia como um todo, que inclui o povo, que é a maior parte que impulsiona a economia, para o povo é melhor. Foi assim melhor para os negros, foi assim melhor para as donas de casa com Bolsa Família, foi assim como para os trabalhadores na época do Getúlio. Em todos esses casos foi assim. Sempre melhorou a economia, porque deu melhorias de condições para o povo, e o povo gasta o dinheiro e faz a economia circular. O contrário do especulador, que não é investidor, porque o investidor é o cara que pega o dinheiro emprestado para botar uma empresa. Esse cara é prejudicado pelo especulador, que é o cara que pega o dinheiro e diz que está investindo. Ele não está investindo, ele está emprestando dinheiro, depois pegando o dinheiro de volta, às vezes levando para o país dele de volta, ainda tirando o dinheiro do Brasil. Perfeito, perfeito. Heitor Trindade se despedindo aqui, ó, dizendo que vai recolher. Um grande abraço, Heitor Trindade aí. Seguindo aqui com o Cobori. Ou seja, trabalhe 6 dias da semana e descansa só um. Estão dizendo o mesmo discurso do terror econômico, que isso vai impactar a economia. Eu acho que é um debate válido. O Estado, o governo tem que entrar nessa negociação, porque a grande maioria dos trabalhadores que ainda trabalham na escala 6 por 1 são os trabalhadores que moram na periferia, são os trabalhadores de mais baixa renda, aqueles que ganham salário mínimo. Eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que são contra não trabalham nessa escala, né? Então, se você olhar para o mercado financeiro, ninguém trabalha 6 por 1. Ninguém trabalha sábado e domingo. Se você olhar para os bancários, que depois de muita luta, eu fui bancário durante muito tempo, né? Depois de muita luta, reduziu a jornada de trabalho para 30 horas semanais. Então, as categorias que eram organizadas, elas conseguiram, né, atingir a redução da jornada de trabalho, mas com a reforma trabalhista houve uma grande precarização, né, tiraram-se muito o poder de negociação dos trabalhadores quando enfraqueceram os sindicatos, né, deixaram de ter lá a obrigação na contribuição sindical, então isso enfraqueceu muito a luta organizada dos trabalhadores. E, infelizmente, quem trabalha na escala 6 por 1 é a grande maioria dos trabalhadores de mais baixa renda, no comércio, nos serviços, e são esses aí que vão ser beneficiados, né, porque ninguém pode ser contra, digamos, você ter um maior tempo para se dedicar à sua família, se dedicar aos estudos, ao lazer. Afinal de contas, a gente não vive só para trabalhar, né?
Aí uma das maiores contradições do sistema capitalista, né? Quanto mais eles ferram com a classe trabalhadora, mais eles criam condições de a classe trabalhadora se mobilizar e organizar e derrubar o sistema capitalista, né? Essa é uma das grandes contradições desse sisteminha perverso e que a gente precisa saber, né? Saber o momento certo Mas o problema, sabe o que é, Portinho? As armas deles cada vez são mais poderosas e cada vez nos criam muros maiores, sabe? Com certeza. Dividem a Agora é classe trilionários, cara. trabalhadora. Antigamente era milionários, depois virou bilionários. Agora é trilionários, com esse negócio das big techs, né, cara? Não, o problema nem é esse, né? O problema é a segmentação da classe trabalhadora, né? Fazer a classe trabalhadora acreditar que é empresário, né? Com essa questão de empreendimentos, de made, né? Crédito para microempresário, aí o trabalhador deixa de ter consciência, né? De que é. Mas o que eu quero dizer é assim, que cada vez a concentração de renda é maior, cada vez a desigualdade, mesmo que algum trabalhador tenha melhorado, a desigualdade social é cada vez maior com o tempo. Ah, mas isso aí é o que eu estou dizendo, isso aí é um dos motores da revolução, e é a contradição do sistema. Quanto maior é a desigualdade, maiores são as condições para que haja uma revolução. Mas tu lembra maior é o sofrimento da classe trabalhadora, maior é a possibilidade dela se indignar contra o sistema, dela ter o ódio de classe, por mas o quê? Mas é justamente dela isso. Se mobilizar e se organizar. Mas aí a gente precisa ter vanguardas da classe trabalhadora para que consigam organizar a classe trabalhadora, né, em núcleos, em movimentos. Mas é que antes, aqui com essa contribuição sindical, os sindicatos abarcavam todo mundo. Agora a gente vive como se fossem feudos. As pessoas vivem vivem para aquela empresa, tu vive em função da empresa, sabe? Para produzir, para não sei o quê, e a empresa é boa, e tu acredita e não sei o quê, sabe? Para te manter no emprego, tem toda aquela coisa que está animado e está engajado e não sei o que com os negócios da empresa. Então tu luta pela empresa, tu não luta pelos teus direitos, tu não luta pelos direitos do cara da outra empresa. Então é como tu vive num feudo. Pensa, mas eu tô ganhando bem, esse meu patrão é um patrão bom, então eu vou lutar pela empresa. Tu não vai lutar pelos teus direitos. Na verdade, tu tá sendo né? Sim, tu não é mais trabalhador da empresa, tu é um colaborador da empresa. E aí cada vez os números ficam maiores, entendeu? Para tu entrar nessa empresa, tu não consegue, porque assim, tu tem que ser muito puxa-saco para conseguir estar lá dentro, entendeu? E aí quando tu estiver lá dentro, tem que fazer tudo que o senhor feudal manda, entendeu? Tudo daí tem que pensar, que nem o dono da empresa, o cara da van, tu tinha que usar a camisa da van, voltar no Bolsonaro. Então esses muros vão crescendo, né? Vamos ver como é que termina. Por isso que, apesar de criar as condições, eles cada vez se protegem mais. A elite cada vez fica mais rica, mais unida, mais armada, mais perigosa. As pessoas trabalham para viver, não trabalham só. Um governo. Imagina elites que são mais poderosas que reinados, cara. Isso aí só aconteceu na época lá dos templários lá, que o rei da França mandou matar os caras, porque eles estavam com mais dinheiro que a França, né? Só para sobreviver, que a grande maioria desses trabalhadores na escala de 6 por 1 está ali trabalhando, ganhando pouco, tendo pouco descanso, e estão trabalhando simplesmente para comer, ou seja, para sobreviver. E não é essa a intenção, digamos, do trabalho. Então, não vai acontecer esse impacto todo como a história já nos mostrou. Talvez o que o Estado e o governo têm que fazer é entrar nesse debate, né, nessa negociação, para que isso seja viabilizado de alguma forma aí de uma transição, de um apoio, né, do Estado e do governo, seja por uma reforma tributária aí para as pequenas e médias empresas que empregam a grande maioria desses trabalhadores do comércio e do serviço, que trabalham. Não, isso aqui é pensamento liberal. Não é socialista. Assim, não era esse vídeo aí, Portinho, na verdade. Nessa escala, já que o Estado tem todo esse poder para desonerar a folha de pagamento de grandes empresas, né? Por que não ajudar aí os pequenos e médios empresários que empregam a grande maioria dessa mão de obra? Olha o pensamento liberal. Isso aqui não é socialismo. Não era esse vídeo. Com certeza isso tudo vem nessa discussão que eu já tenho feito aqui sobre reforma tributária. Se você desonerar o consumo e desonerar a produção, você já dá uma grande ajuda para essas empresas, para que elas consigam reduzir essa jornada de trabalho
Então isso tudo tem que ser negociado, isso tudo tem que ser conduzido e coordenado pelo Estado brasileiro para que a vida do trabalhador melhore bastante. Porque também existe aí essa grande aumento de produtividade, de escala, que está sendo ganha com a tecnologia, só que essa aumento de produtividade via tecnologia nunca é repassada para a classe trabalhadora, né? Isso é só utilizado para aumentar ainda mais a acumulação de capital e a concentração de renda. Então a tecnologia também é uma grande aliada nessa automação aí, né, de uma parte da mão de obra, e com certeza a gente pode caminhar e estudar maneiras de viabilizar essa redução da jornada de trabalho. Então o impacto econômico, sob o meu ponto de vista, ele vai ser benéfico, né, no médio e longo prazo, desde que nesse curto prazo o Estado consiga viabilizar um debate, né, civilizado, um debate racional, que possa aí melhorar a vida da classe trabalhadora e dar um acesso maior. Afinal, todos temos direito ao bem-estar, a mais tempo com a família, a mais tempo para o lazer e para o entretenimento, porque isso se traduz em qualidade de vida e, com certeza, aumento de produtividade no trabalho. Essa era a minha opinião. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de clicar no like. Liberal, não era esse vídeo, vídeo é liberal. Que é assim, né? Não era esse. O Estado é o comitê gestor dos negócios da burguesia, né? É isso, né? Na democracia liberal. Tanto que a gente está vendo aqui, ó. Tanto que a gente está vendo, ó. Aí vamos fazer aqui, ó. Não, peraí. Aí vamos fazer aqui, ó. Governo Lula, tá? Taxa de juros está indo a 15%, cara. Sabe? Isso é o Estado. Isso é o Estado. Aí, assim, ó. Nós vamos esperar que o fim da escala 6x1 e a redução da jornada do trabalho venha do Estado. Nós vamos cobrar que o governo Lula faça para nós? Não, né? Quem tem que fazer fim da escala 6x1 e redução de jornada de trabalho são os sindicatos, são os movimentos sociais. Não é Estado, não é governo Lula que tem que fazer. Não vamos ficar cobrando. O governo Lula não está engajado. Não é o governo Lula que tem que estar engajado, gente. Quem tem que estar engajado é o PT. Não é? Quem tem que estar engajado é o PT, é o PSOL, é o PCdoB, é o PCB. Na verdade é nós, né, Portinho? É a classe trabalhadora. É a CUT, são as centrais sindicais, né? Os sindicatos, o MST, os movimentos sociais, né? É essa gente que tem que liderar essa luta aí, pessoal. Sabe? Mas a própria classe trabalhadora parar de ficar defendendo o interesse dos caras da Avante, né? Eu tava falando aí, defendendo a empresa, colaborador na empresa, o caralho. Na hora que os caras te demitem, tu não é nada pra empresa. Sai com a mão na, sabe? Mas às vezes até faz o cara assinar MEI, nem assinam carteira, tu é colaborador e tu entra como MEI ainda. O que eu quero frisar aqui é exatamente esse ponto. Ó. Não vamos nem cobrar do governo Lula e nem esperar que o governo Lula faça isso, sabe? Mobilize Primeira coisa, o povo tem que ter consciência que a escala 6x1 é ruim, né, cara? Primeira coisa. E que não vai detonar a economia. Primeira coisa. Exatamente. Cara, não era aquele vídeo ali, cara, essa visão que o Estado pode fazer através de uma reforma tributária que beneficie empresas que não façam essa escala perversa. Pô, isso é um pensamento liberal do liberal, cara, sabe? Liberal do liberal. Ele ignora a classe trabalhadora como protagonista das suas conquistas, né? Sim, mas isso tudo que economista fala é assim, né, Portinho? Não, economista marxista não. Mas quem que tu conhece que é economista marxista? Plínio de Arruda Sampaio, teve hoje no Faixa Livre, o Nildo Ouriques, quem mais? E mais alguns outros por aí. Entendeu? Tu tá me dizendo que o Nildo Ouriques é economista? Tu nunca vai ver o Nildo Ouriques e o Plínio de Arruda Sampaio falando isso que esse cara falou, que o Estado tem que fazer um negócio tributário para beneficiar as empresas que... Não, eles vão dizer isso que eu falei aqui, cara, que quem que tem que fazer o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho e todas as conquistas da classe trabalhadora é a própria classe trabalhadora em marcha, em luta. Sim. Isso é um pensamento mas assim, não era esse vídeo aí, cara. Não era esse vídeo. Tudo bem, o Cobori não é marxista, né? O Cobori, pelo que eu sei pouco do Cobori, mas pelo que eu sei, ele era um cara tipo um Eduardo Moreira, assim, né? Um cara que era do mercado, né? A questão liberal, não é e agora a pessoa. A ideia era o vídeo, que não era isso aí que era para passar, entendeu? Agora ele está com uma inclinação mais, né, desenvolvimentista, preocupado com a classe trabalhadora. Já é um lucro, né, cara? Já é bom, né? Já é bom, né?
O cara também não precisa ser um marxista, um socialista de mão cheia para andar junto conosco, né? É isso aí que eu quero também deixar claro, né? Vai que o Cobori assista esse nosso react algum dia aí e fala, pô, esse moicano aí falando mal de mim, ó. Não tô falando mal do cara, só tô dizendo que a teoria dele é liberal, né? Que ele quer, que ele tá defendendo nesse vídeo aí. Não, mas é que não era essa questão, porque não era esse vídeo aí, sabe? Não era para estar discutindo. A discussão era escala 6x1, entendeu? A culpa é do Ismael, então, né? O Ismael nos indicou o vídeo errado. Ó. A culpa foi do Ismael. Muito longo, Celso, 20 minutos. O fim da jornada 6x1, ou seja, trabalhe 6 dias e descanse apenas 1, continua gerando um maior volume de notícias e comentários ainda, não só na internet, como no mundo real. Então, vou ler aqui algumas notícias, e são milhares que saem, geralmente, pela mídia, sai sempre contra, né, esse fim dessa jornada. Então, vou ler apenas algumas aqui e fazer uma análise um pouquinho detalhada. A Voz Trabalhadora assina este PL convencionou-se chamar de narrativas, né? Então aqui, vou pedir para pôr na tela, o fim da escala 6x1 seria uma bomba econômica para o Brasil. Luciano Hang fala sobre escala 6x1, o brasileiro não quer trabalhar menos. Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, fim da escala 6x1 pode impactar o setor produtivo em 38 bilhões. Mas olha só, ai Deus do céu. Cara, tem que assinar o empresário, eu só posso esperar isso aí, né? Não vou esperar que esses caras... 6x1 será bastante prejudicial ao trabalhador. Não pode botar o UOL, hein? Trabalhador. Ou seja, tem sempre, de novo, né, falar aqui, não vou repetir, eu peguei alguns artigos aqui e vou ler para vocês, para aqueles que gostam, assim, de falar, não tem argumentos, de novo, né, vou ter que falar aqui, mas para não ser repetitivo, deixa eu só ler aqui para vocês aqui alguns trechos. Tem a ver com esse negócio das notícias, né, do que a grande imprensa, do que as empresas, os empresários colocam na mídia aí para que as pessoas reflitam em cima do ponto de vista deles, né. Depois eu vou colocar o link, tá, desses artigos aqui que eu vou utilizar no vídeo hoje para vocês entrem e possam ler aí na íntegra. São bastante interessantes, isso aqui principalmente fala dos aspectos econômicos, né. Então vou ler, obviamente, só alguns trechos, depois quem quiser ler o artigo inteiro, para elucidar aqui, para quem gosta de números, né? A empresa pode exigir até os limites da resistência física do trabalhador e, muitas vezes, além disso, o maior esforço em termos quantitativos, a fim de elevar a produtividade. Ela pode fazê-lo justamente graças ao poder discricionário exercido sobre o trabalhador, de modo mais ou menos intuitivo ou racional. Ela procura maximizar a produção do trabalhador expressa na fórmula PHDA, ou seja, P vezes H vezes D vezes A, em que P é a produtividade horária, H, o número de horas de trabalho por dia, D, o número de dias de trabalho por ano e A, o número de anos de vida útil do trabalhador. Em termos monetários, seria VPHDA, ou seja, acrescentou o V, em que o V é o valor de mercado da unidade do produto realizado. O ponto de equilíbrio se alcança quando o aumento de H e D, ou seja, horas e dias, não provoca uma redução mais que proporcional de A devido ao esgotamento precoce do trabalhador. A empresa, dentro do imediatismo mercantilista e com medo de perder o trabalhador, pode exigir demais e provocar a diminuição do volume de trabalho obtido, H vezes D vezes A. O fato provavelmente acontece mais nos períodos de alta conjuntura, quando a empresa quer aproveitar os preços elevados do produto, ainda que sacrificando o trabalhador. Isso sugere que, com a decadência da economia, o tratamento reservado ao trabalhador terá relativamente melhorado ao longo dos anos por considerações puramente econômicas. Esse é um trecho, como eu disse, para quem quiser depois eu coloco esse artigo. Eu propositalmente troquei algumas palavras, agora eu vou ler o texto original. Foi proposital. Esse artigo aqui, ó. Os aspectos econômicos do processo abolicionista. É da Mircea Buesco, professora da PUC do Rio de Janeiro, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Vai estar aqui no link para vocês poder ler ele inteiro. É um artigo interessante que fala realmente dos aspectos econômicos. Eu propositalmente troquei as palavras aqui, eu vou ler o texto original para vocês. Como eu disse no vídeo anterior, sempre tem os argumentos econômicos. Em todas as ocasiões, os argumentos sempre são econômicos. Agora o texto original. O dono do escravo podia exigir, até os limites da resistência física do escravo, e muitas vezes, além disso, o maior esforço em termos quantitativos, a fim de elevar a rentabilidade do escravo. Ele podia fazê-lo justamente graças ao poder discricionário exercido sobre o escravo. De modo mais ou menos intuitivo ou racional, ele procurava maximizar a produção do escravo, expressa na fórmula PHDA, em que P é a produtividade horária, H o número de horas de trabalho por dia, D o número de dias de trabalho por ano e o A o número de anos de vida útil do escravo. Em termos monetários, seria VPHDA, em que V é o valor de mercado da unidade do produto realizado. O ponto de equilíbrio se alcançava quando o aumento de H e D não provocava uma redução mais que proporcional de A devido ao esgotamento precoce do escravo. Evidentemente, o dono, dentro do imediatismo mercantilista e com medo de perder o escravo por deserção, morte e etc., podia exigir demais e provocar a diminuição do volume de trabalho obtido, H vezes D vezes A. O fato provavelmente acontecia mais nos períodos de alta conjuntura, quando o dono queria aproveitar os preços elevados do produto, ainda que sacrificando os escravos. Isso sugere que, com a decadência secular da economia do Brasil colonial, o tratamento reservado ao escravo teria relativamente melhorado ao longo dos anos por considerações puramente econômicas.
é o mesmo trecho, só que esse original, com as palavras original que eu li antes, eu só toquei as palavras de dono de escravo por empresa e escravo por trabalhador. Se você voltar ao vídeo e escutar quando eu toquei essas palavras, você vai ver que são os mesmos argumentos, só troca as palavras. Então, quando as pessoas falam que a discussão não é profunda, eu continuo afirmando que não é uma discussão econômica. Esse artigo aqui, da professora Liceia, mostra que os argumentos, e esse artigo aqui é de 1988, ou seja, não é de agora também, mostra que esses argumentos econômicos foram utilizados também quando o Brasil queria abolir a escravidão. Eu vou aproveitar esse mesmo artigo e ler alguns trechos interessantes aqui. A própria escravidão da antiguidade havia sido liquidada dentro de um cenário moral, social e econômico alterado. A instituição começou a ser criticada pelos filósofos estoicos como Sêneca e Crisóstomo, ambos do século I depois de Cristo, em nome da razão, da solidariedade e da dignidade humana. É uma discussão filosófica. Primeiro você adota essa premissa para depois você resolver o problema econômico, não o inverso. De início, a análise deve levar em conta, como parte da história da abolição, a resistência dos grupos escravagistas, os que consideravam o escravo um elemento básico, condição sine qua non para a manutenção dos níveis de produção, lucros e renda. A mesma coisa de hoje, né? Se do lado abolicionista dominavam os argumentos morais e sociais, os escravagistas, embora perdendo cada vez mais qualquer base moral ou jurídica, agarravam-se ao argumento econômico, pelo menos implícito, a barateza do trabalho escravo. Qualquer semelhança com a atualidade não é mera coincidência. Como já vimos, a liquidação da escravidão veio paulatinamente através de alguns atos legislativos que solaparam seus alicerces. Após a lei malograda de 1831, que proibia o tráfico de escravos, foi malograda porque, vou ler depois no outro artigo, a imprensa toda foi contra e conseguiu prorrogar essa proibição do tráfico de escravos por mais de 15 anos, tá? E aí a supressão realmente do tráfico veio em 1850. A libertação dos nascituros em 1871, ou seja, era a lei do ventre livre. A partir dessa lei, quem nascesse já nascia livre, né? Mas, obviamente, quem era escravo continuava. A dos sexagenários em 1885. Sexagenários passou de 60 anos, também já fica livre. É isso, né? Ele diz que o discurso da imprensa é o mesmo. A imprensa é o mesmo discurso que a imprensa dava, é o mesmo, só muda as palavras por trabalhador, por escravo, e empresário pelo dono do escravo. Sempre vai ser a classe dominante, né? A classe burguesa hoje, escravocrata no passado, com seus aparelhos hegemônicos, né? É isso, né? Por isso que ele diz que não é uma questão econômica. Isso é uma questão de luta de classes, cara. Isso aí não é uma questão econômica. Mas é óbvio que é tudo. Tudo é luta de classes, cara. Tudo é luta de classes. Mas a imprensa coloca isso como sendo uma questão econômica, que o Brasil vai falir. Não, é a luta de classes, onde a elite, a burguesia, quer manter os seus privilégios prejudicando a classe trabalhadora. A classe trabalhadora tem que lutar pelos seus direitos, como sempre, né? Porque ninguém vai fazer isso para ela, né? Não vai ficar esperando. Qual era o discurso do Paulo Guedes na reforma da Previdência? O Estado vai quebrar se não fizer a reforma da Previdência, tem que reformar. Qual era o discurso da reforma trabalhista? Tem que, para gerar emprego, as pobrezinhos dos empresários, o custo é muito alto, tem que retirar uns pouquinho de direito dos trabalhadores para que o Brasil possa... Qual é o discurso da tal reforma administrativa que quer murchar o Estado? O Brasil vai quebrar, a gastança, o discurso da gastança está aí, né? A gastança. O sonho deles é colocar aquela porcaria daquela PEC 32 de novo na pauta, que é a reforma da Previdência, para quebrar com as pernas dos servidores públicos. E responde uma coisa, quem é a direita? Né? Quem é a direita? Direita é a burguesia. É a burguesia, né? Direita é a burguesia, esquerda é a classe trabalhadora, cara. Pois é. Sabe? É exatamente isso que eu quero chegar. A esquerda é a classe trabalhadora. Porque toda vez eu ouço aquele papo furado que a esquerda tem que fazer autocrítica. Então, o que eles estão querendo dizer? A classe trabalhadora tem que fazer autocrítica? Não, sabe por que eles dizem assim? Sabe o que eles querem dizer? Eles dizem que a esquerda são os representantes da esquerda. Os deputados eles colocam como sendo a esquerda. Só que a direita, quando eles falam, a direita, sabe? Não é a esquerda, não é os deputados, cara. A esquerda é nós, é a gente. Sim. Eles são os representantes, sabe? Então, esse negócio que a esquerda tem que fazer autocrítica, que não sei o quê, bababá, não tem nada a ver, cara. A esquerda tem que estar unida. A classe trabalhadora, que é a esquerda, que tem que estar unida. A classe trabalhadora, a crítica que a classe trabalhadora tem que fazer é porque a gente tem votado em Bolsonaro. Por que a gente tem votado em pessoas que agora esse papo aí, daí começa que a esquerda tem que fazer crítica, porque é identitarista, porque não sei o quê. Isso é só para dividir a esquerda. Claro que temos críticas.
Claro que a gente tem essa, sempre que tivemos. Mas a gente não pode cair nesse papo. A gente sempre tem que lembrar, a esquerda não são os deputados. A esquerda somos nós, a classe trabalhadora. Mesmo o trabalhador que votou no Bolsonaro é classe trabalhadora e ele é esquerda, mesmo tendo votado na direita. Claro, com certeza. Com certeza. Que isso aí também é outra coisa para nos complicar, né? Para dificultar a assimilação de conceitos, né? Essa questão, o que é direita, o que é esquerda? Aí os caras ficam, esquerda é quem quer um mundo mais humano, é quem quer justiça. Não, esquerda é a classe trabalhadora, cara, e a direita é a burguesia, é luta de classe, velho, sabe? Simples assim. Simplifica o bagulho, porque aí o trabalhador vai entender, não, na verdade, cara, não tá que ele é na verdade, não tá simplificando. É simples assim. Eles é que complicam para fazer a gente se afastar dos conceitos. Mas é o que eu estou dizendo. Assim. A nossa obrigação é simplificar os conceitos. Mas ele já é simples assim. Ele não é. O conceito não é esse complexo, complicado aí. Conceito da classe. Não, mas tem muita gente que é da esquerda, que é do campo progressista. Eu não gosto muito desse termo também, mas a gente tem que falar neste campo progressista, que complica os conceitos. Sim. Que quando perguntam para eles, mas tu é de esquerda, o que é ser de esquerda? Aí o cara faz uma viagem, sabe? Quem acredita na justiça, quem acredita na democracia. Talvez é porque... É mais fácil dizer, a esquerda é classe trabalhadora. Talvez porque a esquerda é classe trabalhadora. Num condomínio rico, com um belo carro importado, indo para as Ilhas Gregas, ou sabe para Caimã, sabe para onde. E talvez ele não seja mais esquerda, né? Talvez ele não seja mais da classe trabalhadora, né? Talvez ele já faça parte da elite e esteja defendendo talvez ele esteja defendendo mais os empresários do que os trabalhadores, né? É isso, né? Pode ser, né? É complicado, mas o fato é que a esquerda somos nós, cara. A gente não pode delegar isso para outras pessoas. E aí somos nós com as nossas diferenças de pensamento. Eu penso de um jeito, o Portinho pensa do outro, o Breno Altman pensa de outro, o Legiane pensa de um jeito, cada um do seu jeito, sabe? E mesmo que não pense, que pense errado, se é trabalhador, pertence à classe trabalhadora, né, cara? É isso aí. Mas, enfim, né? Eu insisto nesse ponto, né? Não esperem que o Lula capitaneie o fim da escala 6x1, que o governo do Lula faça isso. Não é o governo Lula que tem que fazer, não é o Lula que tem que ir para o comício lá da 6x1. Quem tem que ir é o PT, o PCdoB, é o PDT, o PSB, a UP, o PCB, PCB. PCBR está indo sozinho. É o seguinte, Portinho, assim, os sindicatos. Cadê os sindicatos? Quem deveria estar nisso aí é o povo, cara. Quem deveria estar é o povo. E junto deveriam estar os partidos. Sim, mas o povo só vai, cara, se a vanguarda capitanear a luta, Celso. Não adianta querer cobrar do povo. Não adianta querer cobrar de mim e de ti que a gente organize uma manifestação. Mas Portinho, mas se for ficar esperando, os partidos, as ONGs, as não sei o quê, cara, a gente não vai fazer nada. A gente já foi quando tinha os sindicatos e tinha CUT, cara. Mas é eles que têm que organizar, Celso. Se a CUT não vai organizar... Cara, se a CUT... Olha aqui, ó. É difícil se a CUT... um caminhão na rua para ficar falando como tinha antigamente. Se a CUT não organiza uma manifestação contra a escala 6x1 e a favor da redução de jornada de trabalho, para que serve a CUT? Mas, cara, serve? Mas, Portinho, mas é justamente esse ponto que está chegando, é o contrassenso. É justamente o contrário que deveria estar pensando isso. Quando acabaram com a contribuição sindical, vários sindicatos empobreceram, inclusive o nosso, pelo menos o que tu era, né? Agora não sei mais qual sindicato é. E aí foi votado, porque daí começou a entrar aquele pessoal mais democrático, sei lá, mais progressista, né? Que não eram os petistas.
E aí saíram da CUT. E vários sindicatos saíram da CUT, vários sindicatos. Ou seja, a CUT não tem mais o dinheiro que tinha. Porque, como é que a CUT conseguia? Porque em cada cidade, em Cachoeirinha, eles tinham um caminhão que passava lá falando, em Porto Alegre tinha um caminhão que passava falando, em São Paulo, não sei, em todas as cidades. Eles não têm dinheiro para botar caminhão e gente em tudo que é lugar do país, como eles faziam antes. Essa que é a realidade. Então não dá para esperar que a CUT faça para fazer antes. Para aí, a CUT não tem dinheiro para botar um caminhão, Celso. Não tem o dinheiro que tinha, A CUT não tem redes sociais. A CUT não tem um meio list, a CUT não tem redes sociais, a CUT não tem uma capilaridade de sindicatos e federações que são filiadas a ela para fazer uma circular para todos os sindicatos se mobilizarem, cada sindicato chamar ali 10 pessoas, sabe? Há 10 anos atrás, a CUT, quase todos os sindicatos eram da CUT. Agora é meia dúzia que são filiados à CUT. Tá, mas eu estou usando a CUT como um exemplo. Eu quero que a CUT é tipo Rede Globo, tá, Celso? É tipo, quando eu falo mal da mídia, eu falo da Rede Globo. É para toda a mídia. A CUT é que nem a Rede Globo. Quando eu falo em CUT, eu falo da CGT, da Força Sindical, das outras 8 ou 9, eu nem sei quantas tem mais. Cara, mas tu não sabe como é que isso aí funciona. Todas as centrais sindicais tem que estar nessa barca aí. Tu sabe como é que isso aí funciona. Para tu ir para Brasília, alguém tem que financiar a tua passagem. Isso antigamente era assim. A CUT financiava as passagens das pessoas para ir para Brasília. Agora não tem mais dinheiro, cara. Cara, mas, Celso, a CUT em si pode não ter tanto, mas os sindicatos que estão filiados a ela, todos os sindicatos... A maior parte dos sindicatos estão tomados por gente que não é mais da esquerda. Mas, Celso, não é possível que um sindicato aqui do Rio Grande do Sul não consiga mobilizar um ônibus para ir para Brasília, entendeu? Aí, se cada estado mobiliza um ônibus, cara, são 26 ônibus chegando lá em Brasília. Tem mais os companheiros de Brasília, tem, sabe? Não, assim, ó, quanto é que tu acha? Vontade, não, assim, ó, faltando vontade das centrais, assim, ó, quanto é que tu acha que custa mandar... Celso, só para te dar um dado, só para te quebrar tuas pernas com essa, ó. Como é que o MST mobiliza, cara? Com muito menos dinheiro que as centrais. O MST não tem nem fonte de recursos. Acontece, Porquinho, que o pessoal do MST come qualquer coisa, fica em barraca de lona em qualquer negócio. Nós, servidores públicos, a gente não fica em barraca de lona. Tu sabe muito bem disso. O custo é maior. Aí tu chega lá pro sindicato e tu bota lá na conta que tu vai ficar mesmo seja num hostel em Brasília, bota 50 pessoas num hostel, mais o ônibus, a alimentação e a puta que pariu. Quanto é que pensa? Daí tu chega lá no sindicato e tu vai fazer a votação para dizer, vamos mandar o pessoal daí dar a conta? Isso aqui vai custar 200 mil reais. Tu acha que eu, por exemplo, eu vou achar legal? Podendo ter botado esse dinheiro em outras coisas, fazer nossa sede social, escambau. Cara, a coisa tá assim. Então é complicado, né, cara? É complicado. A classe trabalhadora muito desmobilizada. É aquela história, o MST é a própria pessoa. Vai o cara mesmo, dá um jeito de ir, vai lá, faz uma barraca de lona, entendeu? Come o que tiver. Sabe? Eles se juntam, cozinham, escambau. Mas é que aquela história, né, Celso? Eu tô me baseando no que o Lenin ensinou, né? O Lenin ensinou que é preciso de uma vanguarda da classe trabalhadora. A gente não pode esperar que os trabalhadores voluntariamente se mobilizem. E tu quer me dizer que a vanguarda, então, da esquerda são os nossos representantes no Congresso? São os partidos, não são os representantes, são os partidos, são os movimentos sociais. Isso é a vanguarda da esquerda. Não quer dizer que eles de cima para baixo tenham que fazer um movimento, mas eles têm que organizar a classe trabalhadora. A classe trabalhadora se organiza através dos partidos. Nós não vamos conseguir nos organizar, Celso, eu e tu, liderar uma organização da classe trabalhadora. Se a gente quiser organizar a classe trabalhadora, eu e tu, nós temos que criar um coletivo. O coletivo é a vanguarda da classe trabalhadora. É isso. Não dá para eu e tu convocar nas nossas... Sabe, eu boto na minha rede social, vamos fazer um grande ato contra a escala 6x1. Aí tu bota lá na tua também.
E aí vai sair um ato com quantas pessoas, cara? Com 10. Aí se um sindicato, só um sindicato se engajar, vai ter 30. Sim, e aí se todos se engajarem, vai ter 1.000. E aí? É isso. Que não é nada. Isso. Mas é melhor 1.000 do que 5 que eu e tu íamos levar, entendeu? É isso que eu tô dizendo. Não, o problema é que assim, ó, porque todos que tinham que se unir, se eu juntasse 5, sabe, alguém... O problema é que a esquerda está toda dividida, a gente não trabalha em conjunto. A classe trabalhadora não se junta com a ideia de defender os seus direitos. Não é a ideia normalmente é ligada a mais a... E outra, e se mesmo que juntasse, não sei, um monte de gente lá em Brasília para falar contra a escala 6x1, o que a mídia ia também dizer? Sei lá que era. Bom, eu não sei o que vai levar esse assunto, mas vamos botar o pé, cara. Olha um outro exemplo interessante, Celso. Olha um outro exemplo interessante. Os aposentados na Argentina, tá? Os caras estão há faz um ano, Celso, que esses caras saem de casa todas as quartas-feiras e vão para a Praça de Maio. Pegam o seu chimarrão e vão lá para a Praça de Maio. Talvez todas as quartas. Não precisa talvez a situação nem no Brasil não esteja tão ruim quanto na Argentina, Poitinho. Não precisa nem convocar, Celso. Quarta-feira é o dia de tomar mate e protestar contra o Milei na Praça de Maio. Talvez a situação na Argentina esteja pior que no Brasil. Não, mas se tu pegar, Celso, há um ano atrás, foram 10 aposentados. Na primeira. Aí na segunda foram 15, né? 6 meses depois, eles já eram 1.000. E agora juntou torcida de futebol, juntou os estudantes, juntou... E os caras estão com milhões na rua, estão apanhando da polícia, apanharam da polícia nessa quarta, ontem, eles estavam lá de novo, entendeu? É isso, né, cara? Assim, ó, tu se lembra quando os caras do Corinthians queriam ir pro jogo e os caras resolveram trancar a rua? Sim, não. Teve gente que falou mal, né? Teve gente que falou mal deles. Eu achei o máximo, né, cara? Mas claro. Mas enfim. O Elvetes colocou aqui, os 18 mil em Copacabana demonstrou que os neoliberais estão sem apoio. Agora tem que conscientizar as pessoas para acabar com o fantasma comunista. Cara, nós estamos... A gente tem um cavalinho passando encilhado aí, cara. Tem um cavalinho passando encilhado. Bolsonarismo está enfraquecendo. Vai deixar um espaço vazio. Qual é esse espaço vazio? É isso que o Lenin ensinou no livro O que Fazer, em outros livros dele. A esquerda tem que estar organizada para esses momentos. Nós estamos vivendo um momento histórico que a extrema-direita está caindo, o bolsonarismo está se decompondo e vai gerando espaços vazios que alguém vai ocupar esses espaços vazios. Poderia ser nós da esquerda. Como? Com a pauta da 6x1, com essa porcaria dessa fim de imposto de renda, com qualquer pauta trabalhista de interesse que coloque comida no prato do trabalhador. Nós temos que nos agarrar e ir para a rua, cara. É isso. Para chegar nessa eleição em 2026 e ganhar no primeiro turno essa porcaria, cara. Entendeu? Se nós ganhar no primeiro turno essa eleição, cara, aí o Lulinha já faz outro governo, né, meu? Não precisa nem eleger a maioria do Congresso, porque aí... Cara, se o Lulinha ganhar no primeiro turno em 26, o Centrão vai estar todo comendo na mão dele, velho. Entendeu? O Centrão vai comer na mão do Lulinha, muito mais do que agora. Aí. Agora, com toda a dificuldade que o Lula tá, o Centrão tá aí grudado no Lula, cara. Entendeu? Tu falou dos espaços vazios. E assim, eles perderam força não só nas ruas, como no Congresso também eles estão começando a perder força, está começando a ficar ridículo o papel deles, o Alcolumbre está processando o tal do bolsonarista esse. Nas comissões da Câmara dos Deputados,
Não sei se tu viu como é que ficou as comissões ali, mas o PL pegou 4 comissões ali, nenhuma é tão relevante, tem essa das relações extraordinárias aí, que eles vão fazer um palco ali, né? A esquerda ficou com 5 comissões e o Centrão ficou com 9, eu acho, ali, sabe? A CCJ, que era daquela bolsonarista lá, Detone, ficou na mão de um cara do Centrão aí, que vai ser bem mais tranquilo, entendeu? Lidar com um cara do Centrão da Bahia lá, sabe? É muito mais palatável politicamente do que um bolsonarista, né? Então é isso, cara. O bolsonarismo tá caindo. E nós? E nós? Como é que vamos nos apresentar, né? É isso, cara. É isso. Eu acho que tu falou da questão do Lenin, né? Dos espaços vazios. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que muito trabalhador que votou no Lula, depois votou no Bolsonaro. Informação tem prioridade, ó, seus Sidney Cripa. A mixaria, né? Mixaria. Ó, outra informação, ó, do Rorato. Pá! Não me diz isso, Rorato. Mas é isso aí, cara. São Bernardo do Campo, hein? A Voz Trabalhadora está com um orçamento maior do que o diretório do PT. O sindicato, tu sabe quem é que está no sindicato dos metalúrgicos? Não. Não é o PT. Quem? É o PSTU, de certo. PSTU tem um sindicato aí. Aqui, eu ia falar esse aqui, ó, Janete. O evento do 1º de maio que a CUT organizou, que o Lula, né? 3.000 pessoas, acho que botaram, né? Pois é, se fosse antigamente, teria mais de 3.000 pessoas pagas que teriam ido de ônibus. Hoje não tem mais essas pessoas. Não tem mais propaganda, eles não têm dinheiro para botar propaganda em jornal, propaganda em TV. Mas numa boa, né, Celso? Essa aqui que a Janete trouxe é bom para dar uma teorizada, mas, né, cara? Mas assim, ó... Assim, ó, Celso, um evento... O Lula vem a Porto Alegre, cara. Se botar eu e tu organizar, a gente reúne umas 5.000 pessoas. Né? Aqui, ó, Portinho. Na última passeata em pró-Palestina, quantas pessoas tu acha que tinha? Que tu foi? Em Porto Alegre? Da Palestina, foi muito pouco. Pois é, e aí tu vai dizer que foi ruim. Cara, era a gente que estava lá, a gente tem que contar com a gente, não adianta ficar contando com quem não estava. Entendeu? É isso aí. Não é uma vergonha. Vergonha é vergonha. Eu não vou dizer que é uma vergonha, eu estava lá, como é que eu vou dizer que foi uma vergonha? Não vergonha é vergonha. Para quem não foi, cara. Cara, um ato que tenha 20 pessoas, 30 pessoas, nunca é uma vergonha, cara. Que tem gente reunida. Vergonha a gente não ter ido. É o que eu tô falando dos aposentados argentinos, cara. Eles começaram um negócio ali com 10, 20 e foi crescendo. É isso, né? É isso. Os atos da Palestina, cara, eu acho um pouco desorganizados. Especialmente aqui em Porto Alegre. No primeiro que teve, eu fui lá. Se naquele primeiro já tivesse ficado, ó, semana que vem nós vamos de novo. Eu tinha ido na semana que vem, mas aí levou um mês para ter o próximo. Aí eu já não fui no outro, sabe? Eu acho que esses atos, cara, eles têm que ter uma continuidade, cara, sabe? Os atos da 6x1, tá? Vamos fazer o ato da 6x1. Teve continuidade, só que tu não ficou sabendo. Não, mas demorou muito, Celso. Sim, mas depois teve mais, continuou tendo atos e eu não fiquei sabendo e provavelmente tu também não. Eu fui 2. Eu fui num ali no mercado público, que foi o primeiro, foi lá em outubro de 23, né? Outubro de 23, logo em seguida ali teve um ato no mercado. Tinha pouca gente, tinha. Cara, nem tinha pouca gente, deu 1.000, 2.000 ali. Tava o Olívio, não é? Que ele tava bom. Tinha o Olívio, o primeiro tava bom. Exato. Tava o Raul Carrion. Daí depois no segundo que eu fui, daí eu acho que não. Mas depois depois daquele ali que a gente tava com o Olívio e tal, levou um mês, cara, para ter o outro.
E assim, agendado de um dia para o outro, sabe? Não, mas também assim, ó, e também outra coisa, os cara da prefeitura querem ferrar, né? Porque eles mudaram o percurso da passeata, estava previsto para um lugar, depois foi outro. A gente que é de cadeira de rodas, teve que subir uma puta de uma rampa lá eu fui nesse aí. do negócio lá, eu tava com o ombro fudido ainda. Eu dei sorte que tinha umas veinhas que me ajudaram a subir com a cadeira de rodas. Eu não gosto de ajuda, né? Eu prefiro subir sozinho mesmo. Não, mas aquela subida era muito complicada aí. As veinhas me ajudaram. Aí eu fui pegar carona no caminhão, me segurei no caminhão, pegar carona, daí me xingaram que não podia ficar de pendurar no caminhão, porque o caminhão podia ir para trás e atropelar a cadeira de rodas. Sei que é complicado, né? Mandar um abraço aqui, ó. Que eu faço o seguinte, reclamar é mais fácil que fazer, né, cara? Fazer é bem mais difícil que reclamar, né? Reclamar é mais fácil, né? Isso é também, né? Acho que podemos colaborar informando, diz o Maurício Rorato. Uma coisa que eu estava me lembrando ali, né? Quando tu falou disso da esquerda e da direita, que a gente tem que simplificar. A esquerda é a classe trabalhadora, a direita é a burguesia e tal, né? Falar fácil, falar uma linguagem. Tu sabe, Celso, que os livros do Lenin, eles são uma linguagem super fácil, né? Mas porque é por isso que eu tô falando. Eles eram folhetins, cara, que eram distribuídos. Sim. Eram xerocados ali, nem tinha xerox na época, eram mimeografados, né? Eles foram feitos para a classe trabalhadora da época. Eles foram feitos para ser entregue e inserido pela classe trabalhadora. Agora entregue a gente tem na porta de fábrica. Que leu isso, cara. Porque eu li isso, eu li aquilo, eu li aquele outro. Porque tu não leu isso, tu não leu aquele outro. Porque eu li, porque eu sou bom, eu sou bom. Exato. Cara, o cara é bom, ele sabe tudo. Mas o que ele passa para a classe trabalhadora? O que ele entrega de conhecimento simples, exatamente. como o Lenin fazia? Então, às vezes, eu acho que é uma coisa assim, muito até elitista, sabe? Querer ser o cara que é mais culto, o mais não sei o quê. Mas o objetivo é esse? Ou era unir a classe trabalhadora e falar numa linguagem que todo mundo entenda? Aí reclama que o Lula fala mal. O Lula não sabe falar direito. Cara, o Lula sabe falar uma linguagem do trabalhador muito bem. Claro, não sabe falar direito, é o Ciro, cara. Ciro que não sabe falar direito. Cara. Porque ele fala e ninguém entende porra nenhuma que ele diz. O cara não é coerente, sabe? Ninguém... Cara, o Lula é um quadro gigantesco da esquerda. Gigantesco. Daqui a 30 anos, cara, o que vai estar se falando do seu Lula, né? Hoje já é, né, cara? Mas hoje ainda tem muita gente aí que mete pau no Lula. E assim, ó, e gente que fica ridicularizando a Dilma por causa de uma palavra, uma frase que ela diz. O cara sabe, por acaso, o passado da Dilma. Eu queria ver se um corno de merda desse ficaria 3 anos preso numa cadeia, sendo torturado, levando choque na genitália, e se não entregar até a mãe dele, cara. A Dilma não entregou ninguém, cara. O cara foi torturada pelo DOPS, torturada pelo outro instituto, aquele o CON, não sei das quantas, o CONAN, sabe? Impressionante, né, cara? E esses caras se dizem de esquerda e tem a petulância de falar mal da Dilma, cara. É um bando de vagabundo. E do Lula também. O cara que se diz da esquerda, e fala mal da Dilma e do Lula, cara. Esse cara, olha, meu, é um impostor. Traidor, traíra. É um impostor, sabe? E assim, ó, Celso, o que eu ia dizer... não sei se tu sabe que no ambiente acadêmico, né, no marxismo acadêmico, tu sabe que eles tiraram o Lenin fora da biografia marxista né, das faculdades, universidades, sabe que eles tiraram o Lenin fora, né? Sabe por quê, né? Eles deixaram outros marxistas ali, alguns europeus. Porque é muito simples, entender? É muito claro. Também por isso. Mas o principal motivo, sabe por quê? Porque o Lenin os textos do Lenin eram revolucionários. Eles apontavam sempre para o caminho revolucionário. E aí essa esquerda marxista acadêmica, ela não gosta disso, né? Ela gosta, sim, de um marxismo mais, né, leve, que não fale tanto em revolução, sabe? Não pode falar muito em revolução, porque revolução é violência. Né? Esqueci o nome daquele do José, aquele professor que veio aqui falando da China. José Medeiros. Cara, o cara falou sobre revolução. Revolução não é necessariamente arma e sangue, né? Pelo que ele falou. Não, pois é.
Pode, não necessariamente. Então, né? por que não se pode mais falar em revolução? Ah, porque daí a pessoa vai pensar que é sangue, é arma. Daí não se pode mais falar em comunismo. Por quê? Porque a pessoa vai pensar que... Aí tu não pode mais falar isso porque a pessoa vai pensar que... Ah, pelo amor de Deus, né? Não pode falar mais nada porque os vão pensar errado. É isso aí. Eu sei que eles tiraram o Lenin pelos dois motivos que tu botou aí. Tanto pela escrita dele fácil demais e direta, né? A compreensão da classe trabalhadora, como pela questão de não querer tocar muito nesse ponto de revolução, sabe? Não vamos falar muito em revolução, porque pode espantar, pode criar medo, né? Sabe? Cara, o que é uma revolução? Revolução é quebra de alguma estrutura. Ruptura, é Uma exatamente isso ruptura. aí. Cara, É isso não precisa ser necessariamente uma guerra. Exato. Ó, o Gabriel Santos dizendo que a pauta da fim da escala 6x1 tinha que ser defendida por todos. Infelizmente, No ainda momento, tem cara, no gente que momento que não gosta. o povo venezuelano está do lado do Maduro, isso já é uma revolução. Porque as estruturas elas se derretem diante da força do povo, diante da consciência, da força da massa. As estruturas se quebram, sabe? O judiciário, o legislativo, com a força da massa toda, eles se moldam, eles se quebram. Então, conseguir unir a população já é uma revolução. Conseguir unir a massa trabalhadora já é a revolução. Só basta direcionar. Só basta ser um negócio direcionado, não ser uma coisa totalmente maluca, né, cara? Com certeza. Mas, basicamente, precisa reunir a massa trabalhadora, porque sem massa trabalhadora, não tem revolução. Tá, aí é golpe. Não tem. Aí é golpe. Exato. Ninguém faz a revolução pelo povo. Exatamente. Aqui, ó, o capitalismo que enlouqueceu, ó, diz que fofoca que Rui Costa falou para o Lula não entrar nisso da escala 6x1, mas o Lula não tem que entrar. Tá certo o Lula de não entrar, não é pauta do Lula. Isso é pauta da classe trabalhadora. O Lula é presidente do Brasil, sabe? O Lula tem que estar preocupado com outras coisas. Quem tem que se preocupar em avanços de direitos trabalhistas é a classe trabalhadora organizada, não é o presidente da República. O presidente da República tem que ser pressionado pela classe trabalhadora. É isso que tem que acontecer. Nós, da classe trabalhadora, nós temos que pressionar o presidente Lula, pressionar o governo Lula. A gente tem que pressionar o certo. No caso da escala 6x1, não é o Lula. A gente tem que pressionar o governo Lula e o Congresso. É o Congresso, o governo não adianta, porque não depende do governo. Tem que pressionar o Congresso. Exato. Mas não é o Lula que tem que pressionar o Congresso, é nós da classe trabalhadora. Não, é nós que tem que pressionar o Congresso. É isso.